E aí, pessoal, o assunto agora é Gabriel Mack, o super talento, a joia da base do Grêmio. Por que não teve o seu contrato assinado no dia em que completou 16 anos? Qual é a expectativa? Existe medo? Aonde está esse contrato? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. O assunto aqui é Gabriel Mack. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora eu quero dar uma dica para vocês. Hotel Emirates Suítes em Livramento. Para você passar um final de semana, fazer um dia de compras em Ribeira, comer uma parrija maravilhosa na Parrijada Gardel e, claro, passar muito bem no Hotel Emirates Suítes, lá em Livramento. Leve a sua empresa, leve a sua família, faça negócios, faça confraternizações. Você vai ter uma grande oportunidade. Quando você conhecer o Hotel Emirates Suítes em Livramento, você vai lembrar e dizer o seguinte: o CCD tinha razão. Então, tá aqui a dica. Hotel Emirates Suítes em Livramento. Gente, Gabriel Mack. Nós estamos há mais ou menos um ano falando que no dia 11 de abril, Gabriel Mack iria assinar o seu primeiro contrato profissional. Chegamos a fazer uma contagem regressiva. Mas passou. Hoje é dia 22 de abril. E o contrato do Gabriel Mack ainda não teve a sua assinatura. Ontem à noite na live, nós conversávamos sobre isso. Ué, por que Gabriel Mack não teve o seu contrato assinado ainda? O que está pegando? A dificuldade na renovação do próprio Cuiabano, que acabou vendido, aquele episódio envolvendo lá o Cauã Kelvin, o negócio do Diego Rosa, tudo vem à tona. O TT, tudo vem à tona. Até porque o Gabriel Mack é, dos jovens da base, o que tem mais visibilidade. Eu não vou falar em melhor ou pior, mas é o tratado com maior ideia de joia. Ele está decidindo, por exemplo, ele está jogando os campeonatos sub-17. Ele fez 16, ele está no primeiro ano do juvenil. E ninguém decide mais jogos do que ele. Ele é o jogador que mais decide jogos, ele é o jogador que mais resolve as partidas. Ninguém está diminuindo ele aqui. Pois ontem eu consegui algumas informações, até durante a live, estou trazendo para vocês. Primeiro, e aqui o ponto crucial da conversa. Nenhum medo, nenhuma preocupação. Tudo ok com o negócio Gabriel Mack, Grêmio. Ponto. Não existe ajuste ou não ajuste. Simplesmente ele já tem um contrato de imagem com o Grêmio, ele já recebe. O Grêmio já tem algumas garantias, inclusive. E o Grêmio está ajustando algumas situações porque ele está fazendo o contrato direto via Departamento de Futebol Profissional. Isso é importante. Esse ponto aqui é a informação. Todos os contratos de base, lá, lateral direito da base, reserva, tá? Só para não vou citar, apenas um jogador de grupo, assim. Ele é feito pelos trâmites naturais das categorias de base. Então tem lá uma espécie de um pacote que diz o seguinte: se enquadra aqui, assina o contrato, o jogador tem lá o valor base dele e tem os gatilhos naturais e o plano de carreira está definido. São pacotes nas categorias de base. Quando isso ganha uma projeção um pouco maior, um pouco mais forte, ele deixa de estar nessa linha de categoria de base e passa a ser tratado pelo futebol profissional. Sempre, isso historicamente é assim, tá? Não é uma novidade. Mas existem casos e casos. Por mais que tu tenha uma linha de produção, tu não consegue tirar simplesmente... o Mack é 3 mil de salário, tá aqui, a multa é tal, porque senão tu cria um buraco perigosíssimo. Imagina tu dar um salário de 3 mil pro Gabriel Mack, ele vai receber esse salário e a multa dele a multa interna dele é 5 milhões de reais. Aí vem qualquer empresa aí, como o Grupo City que está no Brasil hoje, paga os 5 milhões e leva o Mack. Então,
o trabalho tem que ser um pouquinho mais construído. E isso é feito sempre quando o assunto ele ganha essa proporção e ele acaba sendo colocado dentro do futebol profissional. O pai do Gabriel Mack está sempre dentro da estrutura do Grêmio. Essa semana, inclusive, ele esteve lá. Tá tudo certo. Não tem nenhum tipo de risco, de medo, de preocupação. Não está dentro das ambições ou algum tipo, será que está negociando com alguém? Não tem nada disso. Nada disso. Pelo contrário, o ambiente é o melhor possível, não tem problema. O Gabriel Mack é muito vinculado ao Grêmio. O pai dele é muito vinculado ao Grêmio também. Tá se conversando todo dia. Só tem esse trâmite natural por ser um contrato diferente, por ser feito pelo Departamento de Futebol Profissional, um pouco mais demorado do que normalmente seria. Mas é um demorado por segurança, não é um demorado por deixar de lado. Pelo contrário, o Gabriel Mack é tratado internamente também como uma joia diferente e todos sabem o que ele pode se transformar. Lembrando que ele tem muito que caminhar ainda. É sempre importante dizer isso, tá? Ele tem muito que caminhar. O Gabriel Mack é muito talentoso, mas ele é muito jovem. Ele, como a gente diz, ele fez 16. Aí vai se dizer, o Endrick fez 16, só que fisicamente o Endrick é mais desenvolvido. Quando se fala em categoria de base, muitas vezes, as pessoas esquecem que o corpo dos jogadores estão em desenvolvimento. O Gustavo Nunes, por exemplo, era reserva do time sub-20 há 6 meses atrás, 7 meses atrás. Aí ele joga, ele evolui lá por setembro, outubro, ele começa a ter uma linha crescente física, ele ganha titularidade, faz uma Taça São Paulo maravilhosa, hoje ele tá no profissional sobrando. Aí vai se dizer, por que não botaram antes? Por isso. Porque fisicamente ele não tinha desabrochado ainda. Agora, por exemplo, o Gabriel Mack, é só olhar os jogos. Quando ele tá jogando com os meninos da idade dele, ele simplesmente sobra. Só que ele ainda não desenvolveu fisicamente para fazer enfrentamentos maiores. Vocês viram ele jogar no sub-20 já? Ele parece ser muito menor do que... E eu não estou dizendo nem menor de altura, de desenvolvimento físico. E isso o Grêmio precisa preservar, o Grêmio precisa cuidar, e o Grêmio está cuidando. Então, eu fiz esse vídeo especialmente para dizer isso. Não existe preocupação, não existe medo, não existe nada errado, não existe nada de diferente. Fiquem tranquilos com relação ao que está acontecendo. Consegui conversar com pessoas que estão dentro desse processo e está tudo certo com o Gabriel Mack, com o Grêmio. E isso é importante o torcedor saber, porque hoje existe também uma linha de super crítica a todas as ações que são feitas pelo futebol e tal. E se é verdade que tem motivo para críticas em muitas delas, também quando não se tem motivo para crítica, não tem por que criticar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.